Olá, esse vídeo é a primeira aula do curso de representação comercial da minha plataforma de curso. Além dessa aula, tem outras 9, onde eu abordo vários temas referentes à profissão. Quer entrar? O link está no comentário fixado e sobre valores R$100, apenas R$100 para você fazer esse curso. E se você tiver com seu orçamento um pouco apertado, a gente parcela em 12 vezes de R$10,34. É a pergunta que eu te faço. O que você faz com R$10,34 por mês? Com esse valor você pode aprender uma nova profissão. Se liga no vídeo aí. Pessoal, muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do curso de representação comercial. E essa aula vai ser bastante introdutória, porque a gente vai falar, afinal de contas, sobre o papel do representante comercial numa empresa. Vamos lá, antes da gente começar e já passar para o próximo slide, é importante a gente salientar alguns pontos. Antes de qualquer coisa, por que é necessária a existência de um representante comercial? Por que o representante comercial ele se torna uma figura útil no mercado? A gente pode pensar diversos fatores, diversos pontos, né? Que na verdade é o seguinte: as empresas podem ter vendas diretas. As empresas elas podem ter uma política comercial de campo diferente. Mas por que, afinal de contas, existe o representante comercial? É esse o ponto que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, começando aqui, pessoal, vamos lá. Geralmente, atrelado a um determinado segmento de mercado, o representante comercial possui função de apresentar produtos e vendê-los. É a ponte de um fabricante, importador e seu cliente, podendo ser um cliente final, comerciante ou indústria. Então, onde que entra o representante comercial? Ele pode ser muito usual em qualquer atividade que você tenha uma relação entre um fabricante, um fornecedor de matéria-prima, um importador ou que seja com um cliente. Esse cliente pode ser quem? Pode ser uma indústria, pode ser um armazém logístico, pode ser um cliente final. Mas o principal é que o representante comercial ele sempre vai entrar na jogada para poder fazer esse canal, essa ligação entre um e outro. Então, o papel do representante, tá, como diz aqui, nesse ponto aqui, ó, vamos lá. O representante possui, dentre seus atributos, a missão de conectar elos e facilitar o processo de venda. Então, esse é o papel do representante comercial, facilitar vendas. Então, para que o representante comercial seja útil para uma empresa, ele precisa estar em campo, ele precisa ter um cronograma de visitas. O representante comercial ele precisa ter conhecimento, entendimento do produto e, principalmente, tem que saber o processo, não apenas de venda. Ele precisa entender também como que funciona a relação dele em relação ao cliente. Tudo isso a gente vai falar nesse curso. Então, estou apenas dando algumas pinceladas rápidas, né? E para finalizar, então, sobre o papel do representante comercial, como está aqui, o representante, para o representante, a função de criar mecanismos de atendimento e agendamento com clientes é fundamental para um bom desempenho das suas funções profissionais. Vejam vocês, né? Para que exista a figura do representante comercial, é totalmente necessário que ele tenha o entendimento da sua real função. Não apenas em relação à visita, em relação a campo, mas por que a empresa contrata ele. Então, esse é que é o ponto de partida da nossa aula. A gente vai começar a falar, então, sobre a atividade de representante comercial, como que ela impacta diretamente a cadeia logística, a cadeia de suprimentos, e a gente vai entender alguns outros pontos fundamentais. Vamos seguir. Afinal de contas, por que o representante é tão importante? Essa é a pergunta que fica. E a gente vai responder ela na aula de hoje. E por que uma empresa não faz o atendimento direto com o cliente? Então são dois pontos aqui. O primeiro ponto, vejam vocês, a empresa pode ter um comercial interno, mas a empresa pode ter um representante. São dois pontos separados. E qual que é a vantagem de um e a desvantagem, e a vantagem de outro e a desvantagem? É isso que a gente vai ver. Vamos seguir aqui. Então a gente tem que pensar primeiro de tudo. A indústria pode possuir inúmeros clientes.
Então o que acontece? Você pega uma indústria, uma importadora, alguma empresa que precise da figura do representante comercial. Tenta imaginar essa empresa tentando vender seu produto. Quando a gente fala em relação a tentar vender o seu produto, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque quando você começa a mostrar o produto, a explicar o produto, você precisa de alguém que tenha um conhecimento técnico daquilo. Porém, quando a gente fala em relação a cliente de uma indústria, não é apenas 1, 2, 3, 5, 10. Uma indústria pode ter 50, 500, 5 mil, 500 mil clientes ativos. Você já se perguntou, por exemplo, quantos clientes tem a Procter & Gamble? Então, tudo isso, né, interfere diretamente na função do representante e por que a indústria contrata alguém para trabalhar nessa função. Então, a distribuição desses clientes pode variar em virtude da região geográfica. Isso é muito importante e a gente precisa salientar isso. Por quê? Porque quando você fala em relação à atuação desse profissional, tem que entender o seguinte, ele tem um custo. Esse custo que está relacionado à sua atividade, que a gente vai ver também nesse curso, ele não pode ter uma área de abrangência muito grande. Por quê? Porque ele não vai conseguir se deslocar até um determinado ponto, vai acabar ficando caro, viagens muito longas, então isso vai acabar dificultando o processo. A não ser que ele tenha acesso a bons aeroportos, né? Então, por exemplo, é muito comum um representante fazer Centro-Oeste. Região Centro-Oeste muito grande. Porém, né, quando ele pega essa região para trabalhar, ele tem bons aeroportos. Ele tem aeroporto em Goiânia, tem aeroporto em Cuiabá e Campo Grande. E fora em algumas cidades mais do interior. Então ele consegue desenvolver esse trabalho de uma forma mais fácil. Mas não esqueça, o custo da passagem aérea vai acabar pesando também no trabalho desse representante. Então a distribuição pode variar em virtude da região geográfica, como nós vimos. A relação da região geográfica de atuação desse representante com a quantidade de clientes também interfere diretamente no faturamento da empresa por praças ou regiões. Vamos entender isso, pessoal, porque é o seguinte, a região geográfica, ela varia. Um representante pode trabalhar uma região pequena, com muitos clientes, ou grande, com poucos clientes. Porém, quando a gente fala em relação a essa interferência direta no faturamento da empresa, a gente precisa entender que o representante ele tem que ter um cálculo de custo para conseguir trabalhar com essa pasta. Não é simplesmente você vai na fábrica, visita a fábrica, fala, eu quero trabalhar na região tal, pega o material e vai embora. Não é só isso. Você tem que ter um preparo para isso, para conseguir desenvolver e desempenhar bem a função dentro da sua função. E por fim, produtos possuem graus de complexidade que exigem informações apuradas. Gente, uma coisa é um representante de biscoito polvilho. Ele vai saber informações do biscoito. Ele vai saber do que é feito, farinha de mandioca, trigo, liga de azeite com óleo, com leite, enfim. Ele vai saber explicar aquilo. Agora, tenta entender, por exemplo, o representante de fornecedor de placas para elevadores. Ele vai ter que saber informação de circuito, de relé, de sistema eletrônico, de uma série de coisas que você vai pegar isso daí e vai ter que saber explicar para o teu cliente. Então, existem diferenças em relação à condição de venda do produto. Há produtos com maior grau de complexidade e há produtos com menor grau de complexidade. Então, dentro disso, né, seguindo aqui, por que uma fábrica, então, não faz o atendimento interno? Por que ela busca, então, um profissional para trabalhar como representante comercial? Vamos entender o seguinte, o atendimento interno pode resolver para algumas empresas pelos seguintes motivos. Vamos lá, primeiro, uma empresa campeã de mercado. Os próprios clientes vão atrás dessa empresa. Então, o próprio setor comercial, ele já está internalizado, ele trabalha, e como essas empresas, elas são campeãs de venda, campeãs de mercado, fica muito mais fácil. Então, você não precisa de um profissional em campo o tempo inteiro para tentar vender.
que a briga dela é outra. Ela já está bem consolidada, ela investe em marketing, ela está num patamar acima. Então é o caso, Adidas, Nike, Apple, né? Então essas empresas, né, elas não têm uma necessidade de ter um representante comercial por região. Pode ter, vejam vocês, pode ter alguém trabalhando de forma direta, de forma concisa, como gerente comercial. Pode ter alguém trabalhando como diretor comercial. Alguém coordenando equipe de vendas, mas não necessariamente é o representante. Então, por exemplo, outro produto de primeira necessidade de giro rápido. Vou dar um exemplo para vocês. Frutas, legumes. Que mais? Vamos pensar. Papel higiênico. Esses produtos, você tem ali alguém que trabalha para um armazém, para alguma empresa, e ele tem o carro da empresa, ele viaja, ele anda, né, mas ele não deixa de ser um cara interno. Né, ele não deixa de ser alguém que continua trabalhando para aquela empresa. Tá? A gente tem que pensar uma coisa, funcionário interno não é necessariamente o funcionário que fica trancado dentro de uma sala e não sai de lá. Funcionário interno é porque ele trabalha só para aquela empresa. Entenderam? Então um produto como a verdura, alimento in natura, esse tipo de coisa, não precisa necessariamente de representante. Por quê? Porque geralmente o contato é direto, o produto chega, recebe, vende, o que não vendeu tem que ser descartado, porém, né, o contato é direto com o fornecedor. Terceiro, produto com baixo grau de complexidade, commodity. Você vai vender brita, cascalho, areia. Você não precisa de um representante para explicar sobre a complexidade desse produto. Você está vendendo, por exemplo, toras de madeira bruta. Você pode ter até um representante que vende lâmina, por exemplo. Você pode ter um representante que vende o produto já um pouco mais trabalhado. Mas, no geral e pelo grau de complexidade, não existe a necessidade de você trabalhar com representante para essas funções. E, por fim, produtos monopolizados. Você já viu, por algum acaso, o representante comercial do Correios? Representante comercial da Petrobras? Não existe. Né? Porque produtos que são monopolizados e serviços também, não existe a necessidade de ter alguém externo. Então, tendo esse entendimento, vamos seguir aqui. Então, por que não fazer o atendimento interno? Vamos colocar os pontos aqui. As empresas, como está aqui, ó, gente, a empresa que optar em fazer o atendimento interno deverá considerar os seguintes fatores. Primeiro, atendimento por telefone, e-mail, videoconferência. Gente, você não tem o tete-a-tete com o cliente. Você não tem a facilidade de chegar no cliente a hora que você quiser. A sede da empresa pode estar no interior de São Paulo. O cliente está lá, tá lá em Pernambuco. Existe uma distância que atrapalha todo o processo. Então, para isso, né, esse profissional, essa pessoa que está trabalhando de uma forma direta dentro da empresa, ela consegue ter meios restritos de contato com o cliente. Tá? Hoje, claro, com a tecnologia facilitou muito, você tem aplicativos, você tem Zoom, você tem Google Meet, você tem até o próprio WhatsApp, que você pode fazer chamada com vídeo. Só que nada substitui a conversa frente a frente. A gente não pode esquecer isso. Segundo, vamos lá. Alto custo de deslocamento, hotel, viagens e alimentação. Ora, a tua empresa está sediada num local. Está lá no interior de São Paulo. A partir do momento que você tem que visitar os clientes, você tem que pegar um carro, ir até o aeroporto, pegar um avião, ir até a cidade, você tem custo de hotel, translado na cidade. Tudo isso vai acabar sendo colocado na ponta do lápis da empresa para saber se vale a pena ou não contratar esse profissional. Então, nesse ponto, né, o custo do representante é muito menor, né, do que a empresa ter esse funcionário trabalhando diretamente para ela. Terceiro, distanciamento da relação com o cliente. Foi exatamente o que eu falei. Né? A empresa acaba ficando numa situação que não só ela está fora do mercado, porque ela não está participando diretamente da relação, como também
ela perde informações de campo que o representante tem. Olha que interessante. Mais um ponto positivo para trabalhar com representação comercial. O representante é aquele cara que traz informação de campo. Ele sabe de clientes inadimplentes, ele sabe de clientes que estão abrindo, fechando e por aí vai. Então, dessa forma, vamos colocar aqui, gente, dessa forma, é preciso determinar uma tomada de decisão importante para avaliar a possibilidade do atendimento interno. Ora, o atendimento interno, ele acaba tendo um custo fixo muito alto para a empresa. Esse custo fixo muito alto para a empresa acaba inviabilizando muitas vezes você conseguir trabalhar. Por quê? Porque o representante acaba sendo mais barato e o trabalho dele é mais eficaz. O trabalho do representante comercial acaba sendo mais eficaz. Por quê? Porque ele está em contato direto. E outra, representante conversa com representante. Os representantes, na troca de figurinha que eles têm, eles costumam avisar, informar sobre um cliente, sobre uma situação que está ocorrendo, sobre outra. Essa informação vai sendo abastecida e quando a fábrica precisar de informação, é só ligar para o representante que ele vai passar toda a ficha corrida. Então, é tudo relação de custo-benefício, como está aqui. Pagar comissão para um representante que vai trabalhar e ganhar por rendimento ou onerar uma equipe interna com alto custo fixo? O que vale mais a pena? Essa é a pergunta que fica. O representante comercial, ele não tem salário fixo na fábrica, na empresa. O negócio é o seguinte, se o representante vender R$0 no mês seguinte ele recebe R$0. Agora, se ele vender 1 milhão, ele vai receber a comissão relativa a esse valor, podendo ser 5, 6, 10%, 2, 3, 4, depende da política da empresa, do setor comercial que se trabalha. Tá bom, gente? Então é isso que tem que ser colocado. Representante ou atendimento interno? Sempre fazer o custo-benefício disso. E por que, então, optar por um representante comercial? Aqui eu já dei vários spoilers, já falei várias coisas, mas vamos lá, gente. Primeiro de tudo, tá aqui, ó. O representante comercial, opa, como tem um chroma key aqui, a gente confunde um pouco. Vamos lá, o representante comercial, ele não gera custo fixo ao fabricante, recebe por resultado. Então, gente, o custo do representante ele é variável. Se a venda foi 0, ele não recebe. Se a fábrica recebe, aí ele também recebe. Então, para uma empresa é muito mais valioso, em termos estratégicos, ter um representante por conta disso. Visita pontos comerciais com frequência e recebe informações in loco. Ele está no campo, ele sabe o que está acontecendo. Um atendente interno, ele não sabe o que está acontecendo numa determinada praça. Para ele é mais difícil. Então, por exemplo, ele por possuir relação com clientes locais, saberá sobre inadimplência, novos clientes potenciais, mudanças sobre o comércio local e etc. Esse é um ponto que é muito importante. Por quê? Porque o representante, ele sempre vai estar circulando na cidade. Daqui a pouco ele andou de carro, viu um estabelecimento comercial fechado. Opa, tá tendo recessão. Daqui a pouco ele anda mais um pouco, vai para outra cidade, chega na outra cidade, vê loja abrindo. Daqui a pouco vem em breve loja de produto tal, e é o setor que ele trabalha, legal. Então significa que está tendo um crescimento de mercado. Tudo isso acaba sendo colocado como um ponto positivo para o representante. Que ele sabe essas informações, vai saber se posicionar em relação à concorrência, ele vai saber como criar estratégias de entrante para anunciar um produto e criar estratégia. Isso que é o principal, que está nesse último ponto aqui. O representante, quando aliado da fábrica, ele ajuda a fábrica a criar estratégia. Ele vai saber dizer, por exemplo, os produtos que não estão sendo bem aceitos, os produtos que têm alguma dificuldade em relação a preço, algumas modificações. Tudo isso vai ser muito importante para que a fábrica ou o importador saibam desenvolver e trabalhar com esse produto. Então, esses é que são os pontos fundamentais. Seguindo aqui, gente. E o mais importante, o representante comercial, ele dá capilaridade ao negócio.
Não podemos esquecer isso. O que é capilaridade? Na capilaridade, na verdade, funciona mais ou menos como a raiz de uma árvore. Você tem o caule, você tem depois a raiz ela entra e consegue se ramificar. A gente tem que pensar o seguinte, a informação da fábrica, da empresa, ela entra para locais que a fábrica não conseguiria entrar se ela estivesse atendendo diretamente. O representante ele vai pegar o carro dele, ele vai até um determinado local e vai conseguir atender aquele cliente. O representante ele vai pegar a informação que a fábrica não conseguiria ter e vai passar para ela. Então tudo isso é importante. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Tenta imaginar uma seguinte situação. Uma empresa com 500 clientes ativos espalhados pelo Brasil, criando uma estratégia de atendimento comercial. Está lá o diretor sentado com a equipe comercial, discutindo. Aí ele pensa o seguinte, poxa, a gente precisa montar uma estratégia. O que é mais vantajoso? Regionalizar o atendimento, ou seja, colocar na mão das representações comerciais ou atender tudo internamente? Esse vai ser o diálogo interno da empresa. E esse diálogo interno é que vai interferir diretamente nessa tomada de decisão. O representante e a capilaridade do negócio, um nomezinho estranho, né? Mas vamos lá. Até aqui ficou claro que o representante cria um elo entre a empresa e o cliente, encurtando distância de atendimento e dando, vejam vocês, rapidez ao processo. No entanto, é preciso levar em consideração que isso só é possível pois a empresa contratante precisa do empenho e dedicação do profissional contratado. Gente, o representante ele precisa da rapidez. Por exemplo, tenta imaginar uma coisa. Está na loja um cliente querendo fazer uma encomenda de um carro zero. Aí ele pega e começa a buscar informações desse carro. Tenta imaginar se o vendedor dessa loja começa a demorar para dar informação para ele. O cara vai se sentir seguro no processo de venda, vai embora e não compra. O representante é a mesma coisa. Um representante ele precisa ter a informação apurada e dar informação rápida. Porque muitas vezes, por exemplo, você pode estar trabalhando com uma loja, você está fazendo a encomenda de um determinado produto e esse produto que você está encomendando, você precisa da informação rápida. O vendedor vai ligar para o representante vai ter que atender. E vai ter que passar a informação porque o cliente está na frente. E ele vai querer receber informação rápido para conseguir fechar a venda. Então, sem velocidade na informação, a função de representante comercial, ela acaba ficando inviabilizada. Um representante que não responde e-mail rápido, um representante que não retorna, um representante que não atende telefone, não manda mensagem, não manda WhatsApp, esse representante está caindo fora do mercado. Tá? Vamos lá. Ao ser efetivado e ter o controle da pasta, numa região estabelecida, o representante deverá buscar métodos de programar essas visitas esporádicas, mapear clientes potenciais, trazer informações para a empresa e, entre outros pontos, buscar fazer aquilo que a indústria do importador não consegue. É trazer informação de campo para o processo de venda. Tudo isso é importantíssimo. Sem isso, você não tem a atuação do representante da forma correta. Então aqui vocês já entenderam. O representante, ele dá capilaridade ao negócio e ele precisa da informação rápida. Esses que são os pontos fundamentais. E por último, o representante é, acima de tudo, um observador estrategista a serviço da empresa que o contratou. Acho que ficou claro para vocês? Então vamos a alguns pontos rápidos, só para vocês entenderem o que precisa para ser representante. Vamos lá. O que eu preciso? Primeiro, questões profissionais, tá, gente? A primeira questão é tempo de vivência no setor. Você pode entrar num setor, por exemplo, setor de brinquedos e nunca ter trabalhado com brinquedo? Talvez, se você tiver um familiar dono de uma loja, dono de uma fábrica, receber indicação, você até pode, mas você vai entrar cru nesse negócio. O ideal se você quiser trabalhar como representante, é você ter vivência no setor. Então você trabalha num determinado ramo, esse ramo você já tem informações, você já conhece clientes, você já sabe quem são os que lá estão,
Por consequência, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer o trabalho de atendimento, porque você vai ter informação do produto, isso que é o principal, mas, né, você não consegue entrar de cabeça num determinado negócio se você não é desse ramo, tá, gente? Porque a experiência conta muito para um bom trabalho. Segundo ponto, disponibilidade de viajar. Será preciso muitas vezes passar dias, semanas fora de casa. Esse é um ponto que muita gente já não aceita trabalhar como representante. Muita gente não aceita. Porque o representante passa muito tempo fora de casa, o representante ele tem uma jornada desgastante com trânsito, com estresse, com ligação, com problema que tem que resolver com fábrica, com problema de nota fiscal, problema de faturamento, tudo que você possa imaginar. Então, o representante ele tem que saber que, além da disponibilidade de viajar, ele precisa também estar resolvendo problemas enquanto viaja. Tá? Lógico, não se pode usar celular ao volante. No entanto, é muito importante que o representante tenha o seu aparelho móvel conectado direto no carro, para que ele possa fazer ligações, para que ele possa receber ligações e, sempre que possível, quando parar o carro, responder essas mensagens. Terceiro, veículo próprio ou alugado. Se você trabalha numa região pequena, você pode fazer tudo de Uber, é fácil. Se você trabalha numa região muito grande, você vai precisar de carro. O grande problema é que você, né, pode não ter um carro próprio, mas quando viajar, você pode passar numa empresa, fazer a locação e sair e viajar com esse carro. Ter carro, ter veículo é fundamental. Tenta imaginar, por exemplo, você numa cidade como São Paulo, trabalhando como representante. E cada vez que você precisar sair a campo, você tem que chamar o Uber. Com mostruário, com catálogo. Gente, se tem uma coisa que é bagunçado, é carro de representante comercial. Tem zilhões de pastas, tem zilhões de materiais e tudo isso jogado dentro de um porta-mala, né? Ou no banco de trás. É sempre uma bagunça, é sempre impressionante isso. Então você tem que ter o material pronto. Muitas vezes você está numa negociação com o cliente, eu queria ver a amostra tal, tá no carro, você vai lá e busca. Tenta imaginar você andando de Uber toda vez que for visitar um cliente levando todo esse material. É muito difícil. E por fim, quarto, ter uma rede de contato com os clientes é um diferencial a ser considerado. Se você já trabalhou no setor comercial de uma empresa e tem um mailing desses clientes, você já visitou esses clientes, você conhece esses clientes, fica mais fácil. Outra dica importante se você quiser trabalhar como representante comercial: busque um escritório de representação comercial e se ofereça para trabalhar em funções internas, que ali você já vai começar a conhecer os clientes, começar a conhecer rotina, vai saber digitar um pedido, vai saber mexer no sistema das fábricas e vai conseguir fazer um trabalho muito mais apurado. E aí depois, para você conseguir uma pasta, é fácil. Mas vai pegar mal, porque eu vou começar a trabalhar no setor da empresa que me contratou. Não necessariamente. Você pode pegar uma outra pasta de uma outra empresa e trabalhar, por exemplo, com outro tipo de produto para esses clientes. E assim vocês não vão se conflitar. Então existem inúmeras possibilidades. Seguindo, e o que eu preciso para ser representante? Aí questões burocráticas. Primeiro, ter uma empresa estabelecida, podendo ser ME, EIRELI ou limitada. Importante, até a data de hoje da gravação desse curso, MEI não pode ser representante. Tá? E também por uma questão de faturamento, que o faturamento é muito pequeno e acaba sendo mais fácil você furar esse valor. E também tem que ter registro no CORE. Busque o CORE do seu estado e faça o registro. Isso é muito importante, pessoal, porque eu não sou um entusiasta de conselhos regionais. Eu não vejo necessidade da existência deles. Mas, se você não tiver um CORE estabelecido, você está podendo ter risco de gerar multa e de ter uma série de problemas em relação ao seu negócio. E uma coisa interessante, tá? Ande com uma carteirinha de representante comercial. Porque muitas vezes, por exemplo,
alguns hotéis, principalmente os hotéis da rede Accor, eles aceitam desconto para representante comercial. Isso é fundamental para você conseguir ter uma redução de custos no teu negócio. Então, partindo para o final da aula, nosso resumindo, o representante só é útil quando seu trabalho na sua região é bem feito. Caso contrário, poderá ser substituído por um funcionário interno da fábrica. Então, gente, você tem que ter um representante que seja ativo. Caso contrário, você bota alguém para trabalhar no comercial e atender direto. Segundo, deverá sempre fazer o trabalho que a empresa contratante não consegue, que é buscar informações dos clientes locais. Isso foi falado na aula de hoje também. Vá a campo, busque as informações, traga as informações e jogue elas de volta para a empresa. Rapidez na resposta ao cliente é fundamental, não só na resposta ao cliente, na resposta à fábrica também é importante. E por fim, o representante, acima de tudo, dá capilaridade às vendas e ao atendimento. E esse é o fator fundamental que mantém a atividade em funcionamento até hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a primeira aula desse curso de representação comercial. A gente se vê na segunda aula. Valeu!